do que a gente já viu, do que a gente viu antes, né, de acontecer a pandemia aí, tá? Então, no caso, vamos rever aí os códigos da programação Arduino, tá? Então, primeiro símbolo aí, tá, o de barra barra, duas barras inclinadas aí para a direita, elas servem para colocar comentários, né? Então, qualquer coisa escrita após essas barras, o programa não compila, ele não lê, é como se não tivesse nada ali para ele, tá? Ou também, se for barra e asterisco, com texto entre a barra e o asterisco, você também tem um comentário aí que não é lido pelo compilador, só serve para leitura nossa, para a gente poder o quê? Organizar o nosso código. Então, tá aqui, ó, um exemplo aqui. Não, pera aí, é aqui, ó. O exemplo tá aqui, tá? Então, deixa eu voltar. Pronto. Seguinte, nós temos aí, ó, por exemplo, aqui em cima, ó, eu peguei o exemplo do projeto 4 do semáforo interativo que nós fizemos em sala, tá? Aqui no caso, ó, ele coloca duas barras e fala estabelece o semáforo para carros, né? No caso, isso aqui, ó, é a instrução, né? E ele explica o que essa instrução faz, né? Então é para deixar o código organizado, né? Então no caso aqui, ó, vou compilar, ó, vou verificar, né? Só verificar. Ok, compilação terminada. Se eu tiro essas barras, você vai tentar verificar e vai dar erro. Ele fala onde dá erro, tá? No caso, se eu trocar isso aqui por barra, né, e asterisco, vamos trocar por asterisco. Olha, note que eu ainda não terminei, né? Lembra lá que aqui, ó, na aula aqui tá falando, você tem que colocar barra asterisco, texto e asterisco barra para fechar. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Falta eu fechar, né? Porque ele está considerando o quê? Que tudo agora é o que? É comentário. Eu tenho que colocar para fechar aqui. Então, vou fechar aqui, ó. Colocar o asterisco e o barra, né? Pronto, fechei. Olha aí, ó. Agora tá ok, tá? Só isso aqui é comentário, tá? O resto, instrução, e a gente tem comentários aqui, porque tem barra barra, tá? Então, vamos verificar, ó. Compilação terminada. Então tá ok aqui, tá? Então vamos continuar. Visto isso, tá? Nós temos mais uma instrução aqui, ó, tá? Eu desenhei um modelo aqui de instrução. No caso ele coloca int, aí vai colocar o nome da variável igual a número e ponto em vírgula, né? Um exemplo disso aqui, ó, a gente vê aí no começo, é isso aqui, ó, por exemplo. Ele vem aqui, vou até colocar um exemplo aqui para ficar mais didático, né? O exemplo dessa parte aqui, ó. Exemplo que a gente vê de instrução assim por exemplo, ele vem aqui int e aí ele escreve LED pin é o nome da variável igual a 10. Aí termina aqui, fecha, né? O que acontece aqui, ó? Int é o tipo de variável, né? Então, essa parte aqui, ó, é o tipo da variável. Isso aqui é o nome da variável, né? Então, essa parte aqui, ó, é o nome, né? É isso aqui, nome da variável, tá? E aqui você relacionou o quê? O pino, a porta digital lá do Arduino, né? Que vai ser vai dar o nome desse, você não vai colocar somente o número, né? Então, você está falando que a porta 10 lá, do Arduino, né, a porta digital 10, o nome dela é LED pin. Toda vez que você colocar LED pin, esse nome no seu código lá, ele já vai relacionar isso com a porta 10, entendeu? Tá? Então aqui é o nome e tipo, né? Então no caso está aí explicado, ó, tipo da variável, nome e o número, né? A porta digital que está colocando aqui, ó, tá? Então porta digital do Arduino, tá? No caso aqui. Ok, continuando. Então, descendo aqui, ó, ele explica aqui, ele fala que o que é variável? É um local em que podemos armazenar dados. Então, o que você está armazenando? Você falou assim, ó, essa variável, né, eu estou armazenando o quê? Eu vou colocar como sendo o pino 10 para receber essa variável, ou seja, ela vai receber alguma coisa. Algum tipo de dado eu vou receber, o sinal alto, sinal baixo, né? Então é um local onde podemos armazenar dados, tá? Então os dados no caso aí podem ser sinal alto, sinal baixo, 0, 5, né? 5 volts. Tipo de variável, né?
ditará o tamanho do dado, tá? Então, nem sempre, tá? Nem sempre aqui, ó, por exemplo, voltando aqui, pode ser também valores, ele vai armazenar dados digitais, né? Pode ser analógico também, que você, lá na plaquinha tem a parte analógica também, tá? Ok, então variável armazena dados, pode ser dados binários ou, né, digitais ou analógicos, tá? E tipo de variável, né? Esse tipo é o tal daqui, ó, a int é variável inteira, né, no caso, tá? Isso aqui é uma variável inteira, a gente pode até colocar isso aqui, escrever aqui embaixo, ó, para dar mais informação, né? Isso aqui é uma variável inteira, tá? Chama de variável inteira. Ok? E aí, ó, tamanho dela, 2 bytes, né? É bytes, ou essa aqui, 2 bytes, e intervalo numérico, né? De menos 32.768 a 32.767. O que é isso? Aqui você tem o tamanho, então se você falou que é int, esse tipo de variável vai sempre ter esse tamanho aqui, ó, tá? Vai ter o tamanho o quê? De 2 bytes. Intervalo numérico é o intervalo numérico que você pode colocar nessa variável. Então ela aceita números o quê? De menos 32.768 até 32.767, tá? Um exemplo aí mais à frente, tá? No do semáforo, por exemplo, se você escolher essa variável aí, você pode contar, né, o tempo, tá? Usando esses valores. Então o tempo vai seguindo até 32.767. Claro que não existe tempo negativo. Aí nós vamos ver mais na frente como a gente retira esse sinal aqui. Mas se você observar aqui, tá? 2 bytes é o conjunto de 1 byte tem 8 bits, né? Então isso aqui dá 16 bits. Beleza? E aí se você levar esse número aqui para saber até quando você pode contar, né? Tem uma formulazinha que diz até que número você vai, né? De contagem, né? No caso aqui seria 2n, né? Menos 1. Que seria igual a 2 elevado a 16 menos 1. Você chegaria aí no valor de 65 mil, se não me engano, deixa eu olhar aqui, 2 vezes 2, aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então você chegaria nesse número aqui, ó, 65.530. Esse aqui seria 536, né? Aqui seria 535, né? Aí o que ele faz? Ele divide isso aqui em duas partes, né? Então você tem menos, se você dividir esse número em duas partes, né? Colocando o zero, contando com o zero, você vai obter a metade para negativo, né? E outra metade para o positivo. Por que não é 8 aqui? É porque o zero é incluso, tá? Então, como o zero está incluso aqui, você vai ter 67, tá? Isso é uma explicação aí para a gente entender isso, tá? Então, dividindo isso aqui por 2, tá? Você pega a parte negativa e positiva, beleza? Tá. Ok, continuando. Então, ó, outra coisa, tá? A gente tem que terminar a instrução com... Isso aqui é uma instrução, mas ela não termina se você não colocar o ponto e vírgula, né? Então, no caso aqui, ó, o ponto e vírgula, tá? Diz ao compilador que a instrução está completa. Então, você tá aqui, ó, se você não coloca esse ponto e vírgula aqui, ó, tá vendo? Nessa segunda linha aqui, se esquecer, ele vai falar que tem erro. Mas ele diz que o erro está aqui na de baixo. Por quê? Porque ele está pensando assim, uai, você não terminou a instrução aqui, então é como se essas duas estivessem juntas, entendeu? Nesse caso, é como se ele não esperasse, essa não teve fim, então se juntar, ele foi inesperado, esta instrução foi inesperada para ele, entendeu? Então se você coloca ponto e vírgula, aí volta, ok? Beleza, continuando então, voltando aqui, ó, tá? Vamos ver as outras funções aqui então. Funções, tá? A void setup, né? Ó, ela vai ter sempre essa característica aqui. Vai ter o void setup, parêntese, né? Sem nada. Chaves, né? Abriu. Aí essa função que ela faz?
ela é de configuração, né? A palavra aqui, configuração, é bem importante, né? Ela executa somente uma vez no início do programa. É nela que você colocará as configurações gerais para preparar o programa antes que o loop principal seja executado. Como assim? Ó? Um exemplo aqui. Ó. Vamos dizer que você definiu essa variável aqui, LED pin lá em cima, porta 10, né? Você, quando usa isso aqui, você está declarando, ó. Você está declarando uma variável. No caso aqui, ó. Aqui no começo da linguagem, aqui é só declaração. Você está só falando, ó, eu defino essa aqui como uma variável e ela vai ser relacionada à porta 12. Defino essa variável como sendo inteira, car yellow, tá? E ela vai ser relacionada a 11. Aqui é só declaração. Chegou no void setup, o que você vai fazer? Você vai começar a configurar essas variáveis aqui que você criou. Então, ó, aqui você pode observar, ó, você está configurando, está dizendo o que elas vão ser no circuito, tá? O que ela vai ser no Arduino. Então, ó, voltando aqui, o que você tem aqui, ó? Você tem o exemplo de void setup, parênteses, fecha parênteses, chave, né? Aí, pin mod, né? Você está dizendo o modo do pino, minha variável, parêntese, né? Parêntese, minha variável LED pin, eu vou configurar ela como sendo saída, tá? Porque nessas configurações você define, ó, se vai ser saída ou entrada. Então, definir LED pin como sendo saída. Então, ó, configura o pino relacionado da variável LED pin como saída. Ou seja, o LED pin é relacionado a quem? No caso aqui, como eu declarei a porta 10, então lá na porta 10 vai ser saída. Então vai sair, o dado não vai entrar, o dado é de saída. Então você vai emitir ali, por exemplo, 0 ou 5 volts, né? Que é uma porta digital, no caso. Então vai ser 01, 01, né? Para acende e desliga, né? Então vai ser saída, tá? Ok. Então essa é a void setup, né? Então observe, né, que você abre com uma chave, né? E você termina com uma chave. Então se você começou essa instrução de configuração, você tem que ter, quando terminou a configuração, você tem que fechar aqui, tá? Com a chave. Se esquecer, dá erro. Ó. Vamos lá, como dá erro aqui, ó. Um exemplo aqui do semáforo, né? Começou aqui, ó, né? Declarou, ó, pin mode car red, né? Vai ser saída, né? Então definida como saída. Pin mode car yellow vai ser saída também, né? Então foi definindo aqui. Aí veio com um outro tipo aqui de instrução, digital write, né? Que é essa aqui, ó, digite, né? Em car green. Então vai colocar na variável car green, né? Um sinal alto, né? Um valor de saída. No caso, car green é saída, né? Então car green, ó, é saída, então vai ser a saída alta, tá? E aí ele veio aqui, ó, começou com chave e fechou, beleza? Fechou com chave. Beleza, aí você tem aqui a outra instrução que é a void loop, né? A void loop, mesma coisa, ó, é igual, né? O nome aqui só muda aqui para loop, né? Tem os dois parênteses. Você tem a chave, abriu a chave, o que acontece nessa? Essa aqui é a função, né, onde vai rodar o programa, né? Depois você declarou variável lá em cima e configurou, usou o void setup, aqui é onde ocorre, né, o que você quer fazer com o seu programa, com o seu Arduino. Então, tudo que estiver definido aqui rodará infinitamente, até que o Arduino esteja desligado ou o reset for pressionado. Então, vai continuar rodando. Agora, se você apertar o reset, essa função para, ou se você desligar o Arduino. Então, isso aqui fica rodando. Um exemplo aqui, ó, void loop. Você definiu lá LED pin, você declarou LED pin como sendo porta 10 lá em cima, né? E você falou que é saída. Agora você falou na função void loop, né? Aqui, ó, abriu chaves e digitou aqui uma instrução. Então, isso aqui é a instrução. Digital write. Então, você quer o quê? Que digite, né? Você quer que essa variável receba. Digite lá, coloque, né, no LED pin, na porta 10, um sinal alto. Então, aqui vai ter um sinal alto e depois você pede um delay de 1000. Ou seja, você pede que depois que der sinal alto, essa instrução dure por um tempo aqui, com um delay, tá? Isso aqui é uma instrução também de delay de 1000 milissegundos, tá? Então, ó, aqui tá falando isso aqui, 1000 milissegundos, isso aqui vai durar 1
segundo, tá? Então o que vai acontecer aqui? O LED pin lá, a porta 10, que eu coloquei no meu exemplo como sendo a porta 10 lá, ela vai ditar na sua saída, quando começar a rodar isso aqui, com um sinal alto, né? Então vai estar lá sinal alto constante durante 1 segundo. Ficou 1 segundo, não tem mais nenhuma instrução aqui, fechou, né? Volta de novo. Então vai ficar rodando, ó. Vai ficar alto o sinal, tá? Só se eu pegar e escrever aqui agora, mesma instrução, né? Digital, write, LED pin, low, né? Low. Se eu escrever low ali, no lugar, eu em vez de ter esse parêntese aqui, eu continuo escrevendo aqui digital, write, nananana, LED pin low. Aí depois de 1 segundo ele vai deixar isso aqui, esse LED vai apagar. Então vai ficar fazendo assim, ó, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, até eu apertar o reset ou desligar a placa, tá? Entendeste? Então é isso, tá? Continuando, a função for, tá? Função for a gente viu aí no código Morse, tá? Ela vai aparecer no código Morse, ela aparece também no semáforo aqui também, se eu não me engano, tá? Deixa eu ver se ela aparece aqui. Aparece, ó, a função for aqui. Então dá pra gente falar dela e da função void loop. Se você observar aqui no programa, nós temos aqui, ó, a função void loop, ó. Void loop, tá aqui, ó, void loop. Ela vem, ó, aí vem falando aqui, tananã, tudo explicadinho, e aí fecha aqui, ó. Ela vai rodar isso aqui o tempo todo, tá? Vai rodar, vai rodar, tá? E ela ainda vai chamar essa outra função aqui, tá? Isso aqui é uma outra função, tá? Que vai ser chamada só se tiver esse caso ocorrendo. Depois a gente vai falar mais desse código aqui, tá? E a função for tá aqui também, ó. O que ela faz, né? Ó, for inteiro, né? X igual a 0. Então ele está falando que esse x vai ser inteiro, tá? De x0, x menor que 10, x mais mais. Aí digite na variável aqui alto, depois dá um delay de 250, né? Então isso aqui vai durar quantos segundos? Né? Vai durar, divide por 1000 aí, 0,25 segundos, tá? Mesma coisa, aí depois digite pad green, né? É tudo no verde, ó. Então, low. Então vai ficar, essa variável vai ficar alta e baixa, né? Esse alto aqui vai durar só 250 milissegundos e esse aqui low vai 250. Aí ele fechou a for aqui. Então o que vai acontecer? Vai ficar alto, ou seja, vai acender, desligar. Aí primeira contagem 0. Aí depois de novo 1. O X vai valer 1 agora. Aí fica acende e apaga. Depois continua rodando aqui. Aí vai acende, apaga. Vai para o 2, x igual a 2. Acende e apaga. X igual a 3. Acende e apaga. X igual a 4. Acende e apaga. X igual a 5. Acende e apaga. Aí quando chegar no 9, tá? Acende, apaga. Aí chegou no 10, x menor que 10. Não é menor ou igual, é menor que 10. X menor que 10 não vale. Então chegou no 9, roda. Quando x for igual a 10, sai dessa função e vem para cá, tá? Por quê? Ó, como é que esse x++ é para sempre estar acrescentando sempre acrescentar 1 no x. Começa com 0, tá? Aí esse x++ acrescenta mais 1 x, na próxima volta aqui, x ganha 1. Então x vira 1. Na próxima volta, x ganha 2. Vai até 9, porque quando chegar em 10, ele vai analisar isso aqui, ó, x igual a 10. Opa! Não, então só vou aceitar isso aqui até x menor que 10. Então x igual a 10, opa, pula, nem passa por aqui. Então só vai até o 9, tá? Beleza? Então essa é a função for, tá? No caso aqui, ó, é o que? Se nesse exemplo aqui a gente pode até escrever, ó, isso aqui vai rodar, isso aqui vai rodar, ó, 0, né? Aí tem a instrução, aí o x++ acrescenta mais 1, então 0 primeira vez, 1, 2, aí chegou em 3, não vem, pula para cá. Então, esse aqui vai rodar em x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Quando x for igual a 3, não roda mais. Não roda mais.
a instrução, a função nesse caso, é a função, isso aqui é uma função, não é instrução não, tá? Não roda mais a função nesse caso, tá? Nesse exemplo aí, beleza? Então vai rodar aqui, ó. Aqui roda, tá? Aqui roda a função. Ok? Então é isso, pessoal. É isso que a gente tinha para falar nessa aula de revisão, tá? Das instruções. Dê uma olhada, tá? Você pode estar aí parando o vídeo e anotando cada parte, tá? Dessa videoaula aí, tá? Então a gente se vê até a próxima aula. Tchau, tchau.